Este dispositivo poderia instantaneamente incendiar todo o planeta. Pelo menos, foi exatamente isso que seus criadores temiam. Mas mesmo com essas suspeitas, em 16 de julho de 1945, eles desencadearam o demônio nuclear. A primeira detonação de uma bomba atômica chamada Trinity foi tão poderosa que uma enorme nuvem de cogumelo ardente, mais alta que o Everest, se elevou sobre o deserto do Novo México. E como os piores medos não se confirmaram e o inferno não se soltou, os humanos decidiram que tinham domado o demônio nuclear. Mas isso era apenas uma ilusão. Neste vídeo, você descobrirá como uma explosão subterrânea afetou o espaço exterior. Que teste atômico foi tão poderoso que foi apelidado de Segundo Hiroshima e, o mais importante, quais testes nucleares se revelaram excepcionalmente destrutivos, para a grande surpresa até mesmo dos serviços militares estrangeiros. Mesmo 75 anos atrás, a apenas 100 km dali, estava o local de teste de Nevada, onde os flashes de luz poderiam literalmente te deixar cego. A partir dos anos 50, os militares conduziram cerca de 1000 testes nucleares lá. Em 1957, acharam que era hora de tentar algo novo, explodir camadas subterrâneas da Terra como parte do teste Pascal-8. Em uma mina a uma profundidade de 150 metros, eles instalaram uma bomba com apenas 29 kg e contendo menos de 1 kg de TNT, de acordo com os padrões militares. Isso era uma coisa bastante pequena. Os cientistas esperavam que toda a energia da explosão ficasse na mina, mas o demônio nuclear não queria ficar confinado. Uma coluna de chamas dezenas de metros de altura irrompeu do solo. Isso aconteceu porque, por alguma razão, a verdadeira potência da bomba era de 50,5 toneladas. Em outras palavras, 50.000 vezes maior do que os desenvolvedores tinham previsto. Isso é como pretender comemorar o 4 de julho soltando um foguete e vê-lo destruir a cidade inteira. Mas mesmo depois de uma brincadeira tão perversa feita pelo gênio nuclear, os militares insistiram em um novo teste, que foi chamado de Pascal B. Só que desta vez a saída da mina foi selada com uma tampa de ferro de 90 kg. Essa com certeza resistiria a qualquer onda de explosão, não precisa se preocupar, era isso que os cientistas pensavam. E eles estavam errados. A explosão atingiu a tampa com uma potência de 300 toneladas e a derrubou a uma velocidade incrível de 66 km por segundo. Isso é 6 vezes mais rápido do que a velocidade de escape dos foguetes do programa Apollo lançados uma década depois. Na verdade, essa tampa poderia ter se tornado o primeiro objeto a viajar para o espaço em nome dos Estados Unidos em 1957, mas, é claro, provavelmente simplesmente desapareceu na atmosfera. Enquanto isso, o demônio nuclear liberado estava apenas esquentando o solo americano. Obrigado. Este pedaço de paraíso é Bikini, um atol nas Ilhas Marshall. Embora apenas um louco queira passar férias lá nos anos 40, porque o exército dos Estados Unidos realizou quase 2 dúzias de devastadores testes nucleares nesta região. Em julho de 1946, como parte do teste nuclear Baker, uma frota de 90 navios-alvo foi reunida ao largo do atol de Bikini para estudar as consequências de uma explosão atômica no mar. A bomba foi fixada no fundo de um navio de desembarque e baixada a uma profundidade de 27 metros. A explosão de 3 quiloton explodiu o navio em átomos e criou uma coluna de água com uma altura de 2 Burj Khalifa. Centenas de toneladas de água desabaram, desencadeando um tsunami. Eles reivindicaram 9 navios-alvo, no entanto, o restante deles teve ainda menos sorte. O demônio nuclear lançou tanta radiação na frota restante que todos os navios tiveram que ser afundados. Mas os caras do exército estavam bastante animados. 6 anos depois, no atol vizinho de Anivataka, eles construíram um dispositivo maligno capaz de aumentar consideravelmente o poder do demônio nuclear. Eles o testaram em 1º de novembro de 1952. O teste codinome Eve Mike liberou 10,5 megatons de energia destrutiva, o que equivale a 400 testes Baker. Essa foi a primeira bomba termonuclear americana na história, em que a energia que aparece como resultado da fissão nuclear fontes de fusão e cria uma força ainda mais destrutiva e mortal. Foi por isso que a nuvem de cogumelo da Eve Mike subiu a 37 km nos céus, quase tão alta quanto 2 ilhas de Manhattan. O poder monstruoso quase literalmente evaporou o atol e contaminou a área circundante, com 56 km de diâmetro, com fallout nuclear. O exército enviou 3 aviões para a nuvem perigosa para obter amostras de ar para estudos futuros. Um deles nunca retornou,
o demônio nuclear devorou o capitão Jimmy Robinson sem deixar rastros. O piloto ainda é considerado desaparecido. Os outros aviões voltaram à base com amostras que revelaram ao mundo 2 novos elementos químicos, estênio e férmio. Enquanto isso, outro demônio nuclear estava ganhando força a meio caminho ao redor do mundo e este era muito mais perigoso. Parece uma paisagem lunar, no entanto, esse lugar está situado aqui na Terra. Para ser mais preciso, este é o local de teste de Semipalatins, no Cazaquistão, uma antiga república soviética. Em 1955, o exército soviético decidiu demonstrar sua supremacia destrutiva total ao mundo com a ajuda da sua bomba de hidrogênio RDS-37. No dia marcado, um bombardeiro Tupolev Tu-16 a levou a uma altura de 12 km acima do solo, quando de repente o equipamento de radar falhou e o céu ficou nublado. Os soviéticos queriam primeiro soltar as bombas aleatoriamente em algum lugar nas montanhas, mas mudaram de ideia no último minuto. Por isso, o Major Fyodor Galavashko teve que fazer um pouso de emergência com uma bomba termonuclear totalmente armada a bordo, ignorando todos os maus presságios. O exército, de qualquer forma, detonou o RDS-37 2 dias depois. A nuvem em formato de cogumelo subiu a 12 km acima do solo. Isso é mais alto do que a maioria dos aviões de passageiros pode chegar. E embora tenha sido uma explosão de média potência com uma potência de 1,6 megaton, a onda de choque danificou prédios inesperadamente dentro de 200 km. Os soviéticos já imaginavam como seu demônio nuclear apagaria todas as grandes cidades americanas, juntamente com os subúrbios da face da Terra, mas mesmo essa quantidade de poder não parecia satisfazê-los. Em 30 de outubro de 1961, na ilha ártica de Novaya Zemlya, um bombardeiro Tupolev Tu-95 decolou levando a bomba mais poderosa da história, a Tsar Bomba. Se o avião a soltasse como de costume, simplesmente não teria tempo para voar uma distância segura e teria sido despedaçado pelo demônio termonuclear. Para dar uma vantagem aos pilotos, a Tsar Bomba foi lançada de paraquedas, e quando desceu a 4 km acima do solo, um novo sol irrompeu sobre Novaya Zemlya. A Tsar Bomba produziu cerca de 58 megatons, um recorde absoluto. Era 4 vezes mais poderosa do que qualquer ogiva antes ou depois dela. A explosão podia ser vista até na Groenlândia ou no Alasca, a 1000 km de distância do local. O cogumelo Tsar atingiu uma altura de 65 km e cobriu mais da metade da distância que separa a superfície do nosso planeta do espaço exterior. A onda sísmica produzida pelas explosões circulou o nosso planeta 3 vezes. Se os soviéticos tivessem tsar-bombado a costa oeste dos Estados Unidos, isso teria evaporado as maiores cidades da região e causado terremotos massivos por todo o país. Mas os americanos não foram intimidados pela ameaça, pois já tinham injetado esteroides no próprio monstro nuclear. Em 1º de março de 1954, sob a Operação Castle, o exército dos Estados Unidos realizou o notório teste nuclear Castle Bravo, que deixou consequências bem conhecidas. Os cientistas estimaram que a potência do dispositivo seria igual a 6 megatons, não mais do que isso, mas o demônio termonuclear tinha outros planos. A detonação do Castle Bravo liberou mais de 2 vezes mais energia, 15 megatons, inédito para os Estados Unidos. Isso porque o lítio deutereto, que deveria desacelerar a reação termonuclear, de repente a alimentou. Como resultado, a bola de fogo do Castle Bravo se espalhou por mais de 7 quilômetros. Esse círculo da morte poderia facilmente abrigar 2 Golden Gate Bridges. O cogumelo Tsar subiu 40 km e tinha 100 km de largura. Mas o pior foi que a explosão do Castle Bravo desfigurou vastos recifes de coral e a radiação escapou muito além da área de teste. Sem saber disso, 23 pescadores japoneses a bordo do barco de pesca Diogo Fukurumaru se tornaram vítimas do teste. Eles foram diagnosticados com envenenamento por radiação, resultando na morte de um deles, e os outros passaram o resto de suas vidas sofrendo com isso. Os jornalistas rotularam imediatamente a explosão do Castle Bravo de segunda Hiroshima, e os Estados Unidos tiveram que pagar 15 milhões de dólares de compensação ao governo japonês. Apesar disso, apenas 2 meses após o desastre nuclear, os militares realizaram o teste do Castle Yankee nos mesmos atóis, com a mesma bomba atômica. A potência da explosão foi igual à do Castle Bravo, 13,5 megatons, e desta vez o demônio termonuclear não parou no Oceano Pacífico. Apenas em 4 dias a radiação se espalhou até o México e o oeste dos Estados Unidos. Falando das Ilhas Marshall, mesmo 65 anos após o teste,
As medições de plutônio no ambiente são 1000 vezes mais altas do que as da usina de Chernobyl. Os estados de armas nucleares perceberam que não havia como domar esse monstro. Nosso planeta estava em risco mesmo sem uma guerra nuclear em pleno vigor. Protestos antinucleares ocorreram ao redor do mundo e, finalmente, em 1963, Estados Unidos, Reino Unido e URSS assinaram um tratado proibindo todas as detonações de testes nucleares na superfície. Este tratado permanece em vigor e, no entanto, impressionantes arquivos da era atômica, além de registros dedicados a testes perigosos e destrutivos, podemos encontrar crônicas absolutamente ridículas. 5 oficiais do Exército dos Estados Unidos estão em pé bem no epicentro do teste nuclear. Você acha que a onda de choque está prestes a despedaçá-los? Você ficará surpreso. Acontece que uma bomba com apenas 2 quilotons de energia explosiva foi detonada a 5,6 km acima do solo. A camada da atmosfera protegeu os oficiais de quaisquer efeitos prejudiciais, exceto pelo flash.